Bom dia, meus amores. Como estão com vocês? Tudo bem? Tudo? Ai, que ótimo, né? Então vamos dar início a mais uma aula. Hoje, 8/12/2020, né? Terça-feira. Vamos iniciar mais uma aula. E hoje nós vamos aprender mais uma letrinha nova. Hoje a gente vai conhecer, né? Vai aprender a letrinha C cedilha. Qual que é o C cedilha? É a letrinha C, ó, com essa perninha embaixo, com esse rabinho embaixo. Ele é chamado de C cedilha. Por que C cedilha, tio Hélio? Toda vez que você encontrar a letrinha C nesse formato, ela vai ter o som de S. Você vai ler ela como se ela fosse a letrinha S. Então, a família do C cedilha é Sá, Só e Su. O que vocês encontram aí no livro de vocês. Por exemplo, nós temos aqui, ó, a palavra palhaço. Palhaço. Então, aí está com C cedilha, né? Então, o Só teve o som de S, ela muda o som, né? Em vez de ser K, ela se passa a ser Só. Ela passa a ter o som de S porque ela é um C cedilha. Então, vamos lá. E a tia Ueli vai ler aqui para vocês uma cantiga, ó. Uma pulga na balança, deu um pulo e foi à França. Ela pula, ela dança na barriga da criança. Então, essa é uma cantiga. Aí diz o seguinte: circule na cantiga todas as palavras com C cedilha e copie-as. Então, todas as palavras que você encontrar nesse texto com C cedilha, você vai ler e vai circular. Depois, você vai copiar ela no espacinho abaixo. Aí, nós vamos passar para a atividade que diz o seguinte: leia atentamente cada palavra a seguir. A nossa leiturinha do dia, né? Lembrando que o C cedilha tem o som de S, né? Que nós vamos falar como se fosse a letrinha S. Então, quais são a família silábica do C cedilha? Vamos recordar mais uma vez: Sá, Só e Su. Então, vamos ler as palavras. Leia atentamente cada palavra a seguir. Aí, nós temos as palavras: moça, cabeça, açúcar, balança, caçula, laço, caçada, taça, cissa, açude, poço, pedaço, carroça, paçoca e fumaça. Essas são as palavrinhas da leitura do dia, tá? Depois nós vamos passar lá para outra página, a página 129, que diz o seguinte: leia as palavras no quadro e copie-as abaixo da imagem correspondente. Aí aqui no quadro nós temos umas palavrinhas. Quais são as palavrinhas que nós temos? Nós temos a palavra. Quais são as palavras que nós temos? Vamos lá ler as palavrinhas do quadro Katia Wellen. Nós temos a palavra taça, poço, laço, carroça, balança e fumaça. Então, essas são as palavrinhas que vocês vão ler e depois vão assimilar cada uma a sua figura. Aí vocês vão encontrar a figurinha da taça e vão escrever o nome dela embaixo, tá? Aí nós vamos para a terceira questão que diz: separe as sílabas das palavras. Aí vocês vão separar as sílabas das palavras. Quais são as palavras? Balanço, bagaço, carroça, paçoca, palhaço, atenção, roça, lenço, aço, coração, taça, doçura. Então, essas palavras vocês vão separar. Lembrando que você separa a palavra em pedacinhos, né? Vocês vão dividir essa palavra em pedaços. Como que você vai saber quantos pedaços tem aquela palavra?
Quando você falar a palavra, você vai ouvir bem e prestar atenção quantas vezes você abre e fecha a boca para saber quantos pedaços tem aquela palavra. Por exemplo, a palavra, essa primeira aí, ó, balança. Quantos pedacinhos deu essa palavra? 3, né? Então, vocês vão separar essa palavra em 3 pedaços, tá? E assim vocês vão fazer com as outras palavras. Aí depois vem a quarta questão que diz: complete as palavras com sa, só ou su. Aí nós temos as palavrinhas que vocês vão completar com elas. Nós temos louça, dança, né? Aí você pode botar dança ou danço, cissa, ouça, caçula, açude, moça, açúcar, pedaço, carroça, criança e almoço. Então, vocês vão completar essas palavras com C cedilha, né? Com a família do sa, só ou su. Depois, nós vamos passar para outra questão que diz o seguinte. Então, vamos lá? Leia o texto e observe a imagem. O palhaço sonhaço. Esse é um texto, né? É o título do texto, o nome do texto, né? Que é o palhaço sonhaço. Aí vamos lá para a leitura do texto. No circo é um só sorro, no circo é um só berro. É ouro, é ouro, é ouro. É ferro, é ferro, é ferro. É aço, é aço, é aço. Ninguém pode com o sonhaço. O palhaço sonhaço leva cada tombaço de quebra o espinhaço. E o sonhaço não se cansa e pula e cai na dança e diz cada besteira, sonhaço vira criança e não há criança que não caia na brincadeira. Então esse é o texto, né, que vocês vão responder as questãozinhas aí abaixo, que diz o seguinte: responda as questões de acordo com o texto. Qual é o nome do poema? É um poema, né? Qual é o nome do poema? Aí o título dele, né? Aquele que a tia Welly falou, o palhaço sonhaço. Qual é o nome do autor do poema? Aí aqui embaixo, ó, aqui embaixo sempre fica o nome do autor do poema, né? Aqui o nome do autor do poema é Elias José. Quais são as palavras do texto que rimam com sonhaço? Olha só, as palavras que rimam. O que é rimar? É aquela palavra que você fala que dá praticamente o mesmo som, que ela sai parecida, só que é uma palavra diferente. Por exemplo, palhaço, aço, tombaço, espinhaço. Então, elas todas estão rimando, elas têm praticamente o mesmo som. Então, vocês vão copiar aí embaixo as palavras que rimam. E a última questão fala o seguinte: circule no texto todas as palavras com C cedilha. Aí, nesse texto aqui, ó, todas as palavras que vocês encontrar com C cedilha, vocês vão circular, tá certo? Então, essa vai ser a nossa atividade de hoje. Hoje a gente está aprendendo a letra C cedilha, né? A família do C cedilha. E não esqueça, a tia Welly tá esperando a fotinha de vocês. A tia Welly já recebeu algumas fotos, né? Mas ainda tem muita gente que não enviou. Envie, por favor. A tia Welly tá pedindo para vocês enviar, porque a tia Welly quer fazer um videozinho para vocês, só que se você não mandar foto, você não vai aparecer no vídeo. Aí depois você vai ficar chateado. Ah, a tia Welly nem me colocou. Ah, eu não apareci, mas você não mandou a foto. Então, a tia Welly está pedindo que vocês enviem a foto, tá? Então, não esqueça, quem não enviou, enviar a foto no PV do WhatsApp da tia Welly. A tia Welly está aguardando, tá? Então, fique com Deus e até amanhã.